Boa noite, tudo bem? Você já parou para observar um iceberg? Então, entenda como funciona o nosso cérebro. A ponta do iceberg representa 5% do nosso cérebro e é o nosso consciente. E 95% dele é o nosso subconsciente. Então, o que é que acontece durante o processo de emagrecimento? Nós temos que fazer com que as nossas ações, atitudes e tudo que a gente aprende durante o processo de emagrecimento se torne algo inconsciente, para que isso acabe ficando lá no piloto automático. Depois, então, é assim que você aprende a emagrecer. E como nós vamos comparar isso com o nosso dirigir? Nós temos 4 fases de aprendizado. Durante nosso processo de emagrecimento, para que todas as coisas elas fiquem lá no nosso subconsciente e acabem entrando no nosso piloto automático, para que então você possa fazer isso de uma maneira que fique fazer sem pensar, para que seja feita realmente de uma forma mais livre. Então funciona da seguinte forma: quando você, por exemplo, começar a dirigir, antes de você pensar em dirigir lá dos seus 12, 13 anos de idade, você nem sabe que é capaz de dirigir. Aí você completou 18 anos de idade, aí você vai para a autoescola. Neste momento você tem um instrutor do seu lado e explica sobre como fazer para dirigir. Ele dirige e você vê todos os movimentos que ele está fazendo no momento. Aí você olha para ele e você diz: nossa, eu sou capaz de fazer isso também. Esta é a segunda fase do aprendizado. É quando você já sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Então, o seu instrutor vai para o banco do passageiro e você vai passar para o banco do motorista. Então você vai dirigir. Neste momento você coloca o pé na embreagem, coloca a primeira e você faz todo aquele processo de sair bem devagarinho. E aos poucos você vai dirigindo. Esta é a que nós chamamos da terceira fase. Entendeu? Porque você está ali, você está fazendo, tem que pensar em cada fase do processo, cada etapa do processo. E esta sim é a terceira fase de todo aprendizado de dirigir. Depois da autoescola, 3 meses, 6 meses depois, dependendo da frequência que você já está dirigindo, acontece que já está no piloto automático. Então você vai dirigir, você vai tocar o celular, você vai atender, você vai passar o batom, você vai colocar a primeira marcha, vai pisar no acelerador, ou seja, você já está fazendo tudo ao mesmo tempo, sem precisar ter que raciocinar para cada etapa deste processo. Então isso já está gravado lá no seu subconsciente, lá nos 95% dele. Para emagrecer, funciona tudo exatamente da mesma forma. Nós temos que passar pelos 4 processos de aprendizado do nosso cérebro. Então, de repente, você está aí do outro lado pensando: puxa vida, eu nem sei por onde começar, nem sei o que fazer para começar a emagrecer. Estou tão perdida. O seu primeiro grande passo você já deu, está aqui dentro do nosso desafio. Agora nós vamos falar de atitudes, decisões simples a serem tomadas. Assim como aconteceu no processo de aprender a dirigir, você precisa fazer para emagrecer e todo aprendizado ficará gravado no seu cérebro. É fundamental que você lembre, assim como no processo de dirigir, que todo início foi necessário pensar em cada etapa a partir do princípio, daquilo que você mesmo pensa, daquilo que é fundamental, que você coloque todos os ensinamentos aqui em prática a todo momento. Início, todo o processo não está gravado no seu subconsciente, está apenas no seu consciente. Você vai ter que pensar antes de comer. Você não pensava em nada, simplesmente você atacava a comida, não é? Muito bem. Porque você tinha um hábito gravado lá no seu subconsciente, que estava no piloto automático, o hábito de gordo. Agora você vai ter que arrancar esse hábito de gordo e colocar um hábito de magro.
E para isso você precisa passar pelos 4 processos de aprendizagem do seu cérebro. Então no começo você às vezes vai se pegar agindo impulsivamente, indo para a comida sem pensar. Muito bem, mas isso com o tempo o seu cérebro vai aprender e vai chegar no momento que vai entrar no piloto automático, ou seja, você será capaz de pensar antes de atacar diretamente a comida. Só que até lá existem várias técnicas de aprendizagem e são técnicas mentais que vão ensinar você a entrar no piloto automático do seu emagrecimento. Essas técnicas mentais que eu, coach de emagrecimento, vou te ensinar, vão fazer com que você mude o seu pensamento e que te faça uma transformação mental. Então, agora você tem o conhecimento de como é o processo de aprendizagem do seu cérebro. E como fazer para emagrecer? É como dirigir. Você tem que praticar para que você tenha resultados reais do emagrecimento a partir de agora. Então, imagine que você está numa situação diante de algum alimento e que você quer agir impulsivamente. Lembre do que eu te falei. O terceiro passo é você pensar antes de executar a ação. No momento em que você para e responde estas perguntas, você desvia o seu cérebro do piloto automático e assume a direção da sua ação diante daquele alimento. Porém, entenda que não basta você aplicar estas técnicas mentais por 1 ou 2 vezes. Você precisa aplicar muitas vezes, várias vezes. Assim como quando você sai da autoescola, não é de um dia para o outro que você simplesmente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então vai demorar um tempo até que você chegue no piloto automático para dirigir. E o mesmo acontece no processo de emagrecimento. O que você precisa saber é que durante todo esse processo, das 4 fases de aprendizagem, que ele efetivamente entra no seu subconsciente, que é preciso ter paciência, paciência contigo mesmo. Funciona da seguinte forma: até que ele grave tudo isso no seu subconsciente, vai levar um tempo, até que você passará então a mudar a sua mente gorda para uma mente magra. Conforme você for fazendo, você irá perceber que você vai tirando o hábito aos poucos, você vai se libertando de tudo aquilo que você fazia no piloto automático. Você vai pegar o gosto pelo exercício, porque todas as técnicas mentais, elas vão te ajudar em todos os sentidos. Eu te convido a realmente colocar em prática todo este aprendizado e permitir passar por todas as 4 fases do aprendizado do seu cérebro. E lembre-se, emagrecer é como dirigir. O desafio dessa semana é fazer de 20 a 30 minutos de atividade todos os dias. Durante o cumprimento desse desafio, tire uma foto e envie para o meu número particular. Aguardo vocês lá então. Até mais!